Oi, gente. Eu vou reformar essa porta e ela tem um apego sentimental pra mim. Era da minha mãe, da casa da minha mãe. E depois que meu pai vendeu, eu tirei e trouxe pra reformar. Eu vou fazer uma daquelas portas que ficam na entrada pra poder pendurar a bolsa, casaco, essas coisas, sabe? E eu começo então tirando todas as dobradiças dela. Foi fácil até aí, né? Tá tranquilo. Tira tudo, desparafusa. Vamos arrumando ela para poder depois começar todo o processo. Minha mãe, quando a gente fez uma pequena reforma nessa casa antiga, quis comprar uma porta bonita, diferente. Nossa, eu lembro na época, eu era adolescente. E aí a gente foi escolher essa porta. E eu lembro de eu ir com ela escolher e ela gostar muito desse modelo, com o vidrinho jateado, né? Bem coisa anos 80, assim. Mas por, por ser uma história com a minha mãe, eu resolvi tirar a porta quando vendeu a casa e reformar e usar aqui na minha casa hoje. Tinha esse suporte para a porta ficar presa na parede, né, para não bater, então fui tirando tudo. Agora vai ser a parte da maçaneta. Então, pessoal, eu sou uma entusiasta. Eu tô começando isso agora de reforma dessas coisas, porta, cadeiras, né? E aí eu queria que vocês me deixassem nos comentários quais ideias, de repente, são legais, o que tem de reforma nova, né? De alguma coisa que daria para fazer alguma coisa legal. Vai dando dica aí pra mim, vai me falando, né, que eu poderia melhorar também. Eu tô aprendendo agora a lidar com isso, tô gostando bastante. Sempre foi um hobby meu, né, reformar as coisas, tudo, e eu fazia por mim mesma. E agora eu tô filmando e pondo aqui pra vocês verem também. Então, vai dando dica aí pra mim. Ah, então, eu tirei dessa parte aí de baixo da porta, eu tirei uns 10 centímetros mais ou menos, porque essa parte que ficava próxima do chão estava bem danificada de pegar umidade, às vezes, né, de limpar tudo, né? Então, eu tirei essa parte de baixo, uns 10 centímetros, para tirar a parte que estava mais ruinzinha da madeira. Mas é uma madeira muito boa, madeira maciça, né, a porta. Ah, e aí foi engraçado, gente. Eu achei que ia ser muito fácil tirar a maçaneta. Eu falei, essa parte é fácil, eu vou tirar tranquilo aqui. E aí comecei tirando os parafusinhos, tudo, ali daquela parte da lateral. E depois que eu tirei os parafusinhos, não saía de jeito nenhum a parte ali. E aí acabou que eu sofri um pouquinho nesse momento e não teve jeito. Quando é assim, depois de tentar algumas vezes, eu acabei recorrendo à ajuda do maridão. Fazer o quê, né? Agora vai, hein? Agora ele me deu a dica, me mostrou o que eu tenho que fazer e agora vai dar certo. Tem um pininho que fica ali naquela parte da maçaneta que você tem que tirar ele para poder conseguir soltar a maçaneta.
um negocinho minúsculo de tudo. Mas agora ele me mostrou direitinho e agora eu vou conseguir. Depois que eu conseguir tirar, então, a maçaneta, limpo um pouquinho, tirar o pó ali das reentrânciazinhas da porta, para deixar bem limpinho para começar a próxima etapa aí. Onde tinha a maçaneta, tinha um buraco grande, né, do furo da maçaneta. Eu acabei colocando uns retalhozinhos de madeira para tampar os buracos maiores e depois eu passei massa de madeira para deixar lisinho aí em cima, depois que receber a pintura não aparecer nada. Então, nessa parte da porta, na frente dela, eu passei 2 demãos de primer. Eu isolei os vidros ali, né, para não pegar no vidro. E nessa parte de baixo, aí nesse quadrado que ficou a cor da madeira, é que eu vou fazer um detalhe com tecido. Então, eu passei o primer só onde vai receber a tinta mesmo. Ficou desse jeito. Depois, nas moldurinhas dos vidros, eu quis passar uma cor rosé gold. Então, eu tive que isolar tudinho que eu já tinha pintado, né, do primer ali, para poder passar as demãos dessa tinta spray rosé gold. E aí, rosé gold, acho que é isso, né, gente? Aquele que fica um dourado meio rosa, né? Depois me fala se eu tô falando certo aí. Mas essa tinta que eu comprei, ela escorria bastante esse spray. Então, eu tive que passar algumas demãos, bem de pouquinho, esperar secar bastante, para depois repassar a nova demão. Então, eu precisei de algumas demãos aí. Eu perdi as contas, para falar a verdade. Mas acho que foram umas 4 demãos. Sempre de pouquinho, porque escorria bastante. Agora, o que eu tô fazendo? Eu tô isolando a pintura das moldurinhas, depois que secou tudo direitinho. Eu tô isolando a pintura das molduras, desculpa, para poder passar a tinta que vai ser a cor da porta. Então, aí deu um trabalhinho para poder isolar tudo, porque entre uma moldura e outra da porta ali, tem um espacinho que tem que ser pintado da cor que vai ficar a porta. Então, eu tive que isolar uma por uma ali. Mas deu certo. Deu trabalho, mas deu tudo certo. Vai ficar linda essa porta. Espero que vocês gostem também. Então, eu acabei não gravando a parte da pintura, né? Esqueci, pus a câmera, posicionei e esqueci de ligar, né, gente?
Então, por enquanto, não vai ter isso. Desculpa. O que eu resolvi fazer aí nessa parte? Como a porta vai ser uma daquelas portas para ficar na entrada, para pendurar a bolsa, casaco, essas coisas, eu achei que ia ficar legal ter um banco junto. Então, eu tinha uns pallets que eu tinha pegado numa loja lá, e eu resolvi fazer o banco com esses pallets. Então, o banco vai ter a medida da largura da porta, e aí eu cortei isso, esse aí é o pezinho do pallet, né? Eu cortei para poder depois fazer o pé do banco. Então, eu tô aí cortando todas as madeiras para fazer esse banco, então, que eu tive essa ideia. Achei que ia ficar legal. Depois de cortar todas as madeiras, eu passei a plana para deixar ela retinha e alinhadinha, né? Então, essa parte aí é os pés que eu tô alinhando com a plana. E eu vou fazer isso nas outras madeiras também, para deixar tudo bem lisinho e retinho. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixa aí nos comentários para mim, deixa um like para me ajudar e comenta aí quais outras coisas que vocês gostariam de ver que de repente a gente tenta fazer para mostrar aqui. Se vocês gostam desse tipo de equipamento, esses aparelhos de marcenaria, eu adoro, gente. Eu sou mó curiosa, eu ficava olhando tudo. Eu tenho vontade de comprar um monte de coisa diferente. Nossa, eu fico doida com essas coisas. Eu vou numa loja dessas de material de construção, de equipamento de construção, eu fico doida. Só um comentário engraçado aqui, né? A gente dá aquela limpadinha agora, né? Tira um pouco dos resíduos. Essa plana solta muito resíduo de madeira, bastante serragem faz. E agora eu vou preparar para começar a cortar as ripinhas que vão embaixo, né, do banco. Então, essas daí que estão ali em cima são as ripas maiores para o assento. E essas menorzinhas que eu tô cortando, eu vou fazer tipo de uma prateleirinha embaixo, né, na parte de baixo. Tipo um lugar para colocar calçado, essas coisas. Depois que eu cortei tudo, eu vou posicionar ali no banco, que já tá mais ou menos montado, para poder ver como que vai ficar. Então, essas são as ripinhas que são da prateleirinha de baixo ali, que seria um local para colocar um calçado, colocar uma caixa organizadora, alguma coisa assim, né? Depois de posicionar isso tudo e verificar onde vai ter que fazer um encaixezinho ali nos pés, né? Cortar onde tem que cortar e vou começar toda a parte de... Opa! Uma arrumadinha na câmera ali. Ali é para fazer o encaixezinho do pé, que vai encaixar no pé do banco, né? E a gente... Depois disso tudo, vai prender isso tudo lá e deixar tudo preparado.
colocando tudo ali junto, né, e vendo direitinho como que vai ficar. E no fim das contas sempre tem um acabamentozinho que a gente tem que fazer com a mão, não tem jeito. Tem que pegar a lixa e ir lixando com a mão para poder ficar bom, porque tem lugar que o equipamento elétrico, a lixadeira elétrica, não faz, não dá. Então tem sempre uma parte que é na mão. Então, agora eu pego essas madeirinhas e vou fixar aí, então, nas travas do banco. O que eu faço? Eu pego uma parafusadeira, faço um pré-furo bem fininho, depois eu faço um escariado, que é um lugarzinho para a cabeça do parafuso ficar bem rente à madeira, e depois, então, eu aparafuso tudo. Sabe, se não fizer o pré-furo, às vezes a madeira racha, né, conforme você põe o parafuso. Então, eu sempre faço esse pré-furo antes para o parafuso entrar certinho. Depois disso, eu vou fazer a parte de cima, então, do assento, que são aquelas 3 tábuas mais largas. Então, eu vou fazer o mesmo procedimento. Vou posicionar as madeiras, ver direitinho o lado mais bonitinho dela, que encaixa melhor, ver a distância certinho entre uma e outra e fazer o pré-furo para depois escariar e depois colocar o parafuso. Então, vai ser o mesmo procedimento aí. Sempre com cuidado, porque para a madeira não trincar, não rachar. E é isso. E sempre muita sujeira na gente, poeira de madeira, mas vamos embora, que no fim fica muito legal. Aí, conforme eu termino de prender todas as madeiras aí, eu vou passar massa de madeira para tampar os buraquinhos. Então, eu tenho essa massa de madeira, eu vou tampar tudo, inclusive na parte de baixo e também nessa lateralzinha que dá para ver aí que eu coloquei um reforço no meio. Então, eu vou tampar com massa de madeira ali para não ficar aparecendo esse quadradinho aí do reforço. Depois de passar a massa e ela secar bem, eu vou lixar, deixar tudo bem lixadinho para poder receber a pintura. E eu também decidi fazer uma prateleirazinha de 15 centímetros, que vai ficar na parte superior, essa daí. Para poder colocar alguma coisa, um objeto de decoração, alguma coisa assim. E aí tá o banquinho, então, depois que ele recebeu a lixa e a pintura. Ficou dessa forma. Essa tinta é uma tinta que sobrou das cadeiras que eu fiz anteriormente. E a porta também ficou assim, azul, com a moldurinha
da parte dos vidros nessa cor rosé. Eu comprei uns negócio para pendurar que eu vou prender aí na porta, que também é rosé. E na parte aí de baixo, nesse quadrado, e nos 3 vidrinhos lá de cima, nos 3 primeiros vidrinhos lá do alto, eu coloquei tecido, colei com cola branca. Cortei o tamanho do tecido no tamanho certinho e colei com cola branca. Então, nesses 3 vidrinhos aí de cima, que estão pintados de branco, também vai tecido. E ficou assim, né, a porta. Desse jeito. Ficou com essa prateleirinha em cima, os puxadores, os ganchinhos, né, de pendurar, os espelhinhos nos 6 quadradinhos que são mais retinhos, o tecido e o banco.